Boa noite. Oi, André. Tudo bom, Daniel? Boa noite. Boa noite, tudo em ordem. Melhorar a tela aqui, tá? Para não cortar minha careca. E aí, tudo bom? Você hoje teve uma Tudo maratona online longa, não foi? verdade. Hoje teve mais cedo uma live do programa Trabalho Seguro. Acabou às 6h30. Aí fui dar o jantar da pequena para poder estar aqui, mas tá tudo certo. Que bom, André. Eu queria dar boa noite a todo mundo que entrou aí. Tem muitas pessoas conhecidas, André. Amigos seus, Sim, amigos. eu vi o pessoal entrando aí, doutor Adilson, Pedro Aurélio, doutor Roberto. Só É um, amigo. é um problema que é uma audiência qualificada, né? E aumenta a nossa responsabilidade. A verdade é essa. Ao mesmo tempo, a gente se sente mais ou menos em casa, né? Apesar da responsabilidade, a gente se sente em casa, que tem amigos que relevam aí qualquer falha ou, enfim, Deslize, né, André? deslize. É. Deixa eu dizer, André. A gente tem esse projeto Saba Talks, você é o convidado do 15º episódio. Queria agradecer em meu nome, em nome do escritório, dos nossos sócios, pelo aceito do convite. Parece que a gente adivinhou, né? A gente cantou a bola, disse, André, vamos falar sobre o projeto de conversão, mas eu disse a Pedro, eu acho que vai sair essa MP daqui para quinta-feira. E de Verdade. fato, né, essa lei, a conversão. E aí, assim, a gente está muito feliz de receber aqui. Quero esclarecer a todo mundo e dando boa noite, como eu disse, que não estamos aqui para fazer discussões doutrinárias profundas, né? E nem para externar posicionamentos nossos profissionais, eu enquanto advogado, o André enquanto magistrado do trabalho, titular da primeira vara de trabalho de Campina Grande, mas, de fato, a intenção do Talks é ter um papo mais leve, um papo informativo e, logicamente, a parte técnica, André, não vai ficar de fora no meio dessa nossa conversa, né? Sim. Então, só esclarecer isso a todo mundo, que eu tenho certeza que vai nos acompanhar até o fim, que a nossa ideia aqui, de fato, é não esgotar o tema, até porque professores de escola sobre o direito do trabalho ainda não conseguiram definir interpretação sobre determinado dispositivo, que só nós, meros mortais. Então, André, boa noite, seja bem-vindo e eu abro aí para você poder falar inicialmente, dar suas saudações. Boa noite, Daniel. Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui mais uma vez entre vocês que fazem a Sava Advocacia e também a Advocacia Trabalhista, né, que abrilhantam a advocacia trabalhista na Paraíba. Muitos, como eu disse no início, muitos amigos, advogados amigos, outros que eu ainda não tive a oportunidade de, digamos, trabalhar em conjunto no dia a dia da Lides Forense, mas é uma satisfação poder discutir sobre esses assuntos que são novos, né? Como você bem falou, não há ainda um amadurecimento da jurisprudência, né, a respeito do tema, são medidas provisórias que vêm no calor de uma situação extremamente difícil, né, que vem com a intenção, medida provisória não, lei agora, né, que vem com a finalidade de tentar acalmar o mercado, né, a sociedade, garantir emprego, renda, a continuidade das atividades empresariais. Ou seja, é uma lei sobre a qual repousa uma forte expectativa. E como em toda situação como essa, é natural que haja muita frustração em alguns aspectos, porque dificilmente o legislador consegue contemplar todas as necessidades da sociedade, né? E também uma coisa que a gente percebeu em outras discussões anteriores é que uma coisa é prever a lei no plano abstrato, né? Outra coisa é a operacionalização dessa legislação em relação, por exemplo, à burocracia, né? A gente sabe que nem tudo é tão fácil de colocar no sistema, né? Não diria no papel, mas no sistema, como está previsto na lei. Mas, enfim, é o que nós temos. Acho que a Justiça do Trabalho e a advocacia terão aí uma longa caminhada no amadurecimento dessa legislação, de interpretação dessa legislação da melhor forma, né? Que possa atender a sua finalidade, que eu já mencionei há pouco. Então, esse debate é extremamente salutar para que a gente possa evoluir e continuar o caminho de menos sofrimento, de menos perdas, né? E de mais socorro àqueles que precisam de uma legislação como essa. Beleza, é verdade, André. André, como eu disse a você,
o nosso público não é formado, e a ideia do Talks não é falar para advogados somente ou para integrantes da comunidade jurídica, mas, sobretudo, para empregadores e empregados que nos seguem no Instagram, que acompanham as nossas postagens, todo o conteúdo informativo que a gente vem fazendo desde o primeiro dia de pandemia. Então, assim, vamos começar do começo, né? A gente, para saber aonde a gente quer chegar, a gente tem que saber de onde a gente veio. Então, qual é o objetivo dessa norma? O que é que a norma positivou e o que é que o legislador quis trazer de espírito para ela? Aliás, antes de responder a pergunta, digamos, suprir uma omissão minha na fala, que é de parabenizar o escritório Sava Advocacia, né, pelo serviço relevante que vem prestando esclarecimento à população nas redes sociais. Eu acho que é papel também da advocacia, né, um papel de consultoria, esclarecer esse complicado mundo jurídico para o leigo, né? Se para a gente é complicado, que dirá para quem não faz parte dele. Bom, mas respondendo a sua pergunta, Daniel, a Lei 14.020 de 2020, sancionada nessa semana, né, que foi oriunda da medida provisória 956, ela institui um programa emergencial de manutenção do emprego e da renda. Então, ela tem como objetivo, como eu falei, garantir, na medida do possível, né, o máximo possível, a preservação dos empregos e da renda da população e também a manutenção das atividades empresariais e laborais. Ou seja, que os empresários, que os comerciantes, industriais, empregadores de modo geral, prestadores de serviço possam continuar prestando serviço à população e, com isso, mantendo a população empregada. Esse programa ele tem, digamos, um tripé, né? Que é o pagamento de um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. Ele tem mais outras duas medidas que são possíveis de serem implementadas com esse viés, que é a suspensão temporária do contrato de trabalho e a redução proporcional da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário na mesma proporção. Então, são três medidas conferidas pelo legislador que vão possibilitar que a população tenha, a sociedade como um todo, tenha reduzido o impacto social decorrente da pandemia da Covid-19 e da situação de emergência sanitária internacional vivenciada. Tá, André, da MP 936 para a lei, teve alguma medida dessa que foi suprimida ou permaneceram as mesmas? Não, da MP para a lei, algumas coisas mudaram, né? O projeto de lei de conversão número 15, que era o projeto aprovado pelo Congresso, ele foi mais detalhista do que a medida provisória. Ele avançou em algumas situações não previstas pela medida provisória, mas que, ao final, algumas delas foram vetadas pelo presidente da República no momento da sanção da lei. Há exemplo, por exemplo, da situação dos empregados que se encontram em situação de vulnerabilidade porque não têm, por exemplo, direito ao aviso prévio. Desculpa, ao seguro-desemprego. Então, aqueles empregados dispensados durante a pandemia e não têm direito ao seguro-desemprego, eles tinham, pelo projeto de lei aprovado pelo Congresso, eles tinham direito à percepção do benefício emergencial. Na sanção da lei, esse artigo foi vetado. Da mesma forma, isso para ficar em alguns exemplos, da mesma forma, aqueles que vinham percebendo seguro-desemprego, porque já dispensados anteriormente à pandemia, né? E o pagamento desse seguro-desemprego, as parcelas elas terminavam entre março e abril, também o projeto de lei de conversão, porque vislumbrava uma situação de extrema precariedade daquele trabalhador que ficou desempregado em meio a uma pandemia, quando ele, obviamente, teria mais dificuldade de obter posto de trabalho. O projeto de lei de conversão, salvo engano, a medida provisória não previa, mas o projeto de lei de conversão previa, então, que esse trabalhador que findava a percepção do seguro-desemprego nesse período, ele recebesse também o benefício. E na sanção presidencial também houve o veto desse dispositivo, de modo que quem se encontra nessa situação não vai ser contemplado. Entendi. Foram 8 vetos, eu acho, o total, né, André? Tem alguns outros vetos que dizem respeito à desoneração da folha, né, de pagamento. Teve uma ressuscitação também, uma tentativa de ressuscitação
de dispositivos já revogados na MP 905, né? Questão da correção. A correção monetária dos débitos trabalhistas pela TR, né, que foi inserida depois, foi vetada pelo presidente, que eu acho que nesse ponto o veto foi bem-vindo, né, porque, inclusive, essa questão está sendo discutida no Supremo, né, e também digamos, ela era um corpo estranho à medida provisória, o que chamamos de jabuti, né, conhecido como jabuti, porque não tinha nenhuma correlação com a matéria tratada na medida provisória. Então, esse veto veio há bom tempo, inclusive porque a disposição vinha em prejuízo do empregado que não tinha o seu débito corrigido, de fato corrigido, porque a TR não corrige o débito, né? Então, haveria um prejuízo muito grande para aquele que já não teve satisfeito um crédito trabalhista no curso logo após o fim do contrato de trabalho. A ideia da gente falar um pouco dos vetos, por isso eu perguntei, André, é que muito se criou um ideário em cima do que seria ou não, e se fez muita exploração técnica e abordagem jurídica sobre o PL 15, né? Então era bom a gente ter, de fato, para informar quem está nos assistindo, o que foi ou não excluído do projeto de lei de conversão quando dá sanção. Mas, André, a gente saindo desse ambiente confortável que a gente está, a gente começa com algumas situações mais específicas da legislação. E aí, a Lei 14.020 diz que todos os empregados formais, urbanos, inclusive domésticos, temporários, por contrato de experiência, por prazo determinado, fazem jus, são elegíveis ao bem, né? Sim. Como é que ficou a situação dos jovens aprendizes e dos empregados em jornada parcial? Esses empregados também estão contemplados, não é isso? Estão contemplados também. Houve um veto em relação ao intermitente, né? Que era a situação do intermitente também. Do intermitente houve um veto no que diz respeito à possibilidade de percepção cumulativa, né, de dois benefícios, né? Que essa é uma que faz também a legislação, porque o trabalhador intermitente ele já vem em situação de mais precariedade, né? Porque ele já não percebe um salário, pode não perceber sequer um salário mínimo. Então, numa situação dessa de desamparo, ele não tem como perceber dois benefícios, né? Então, a lei, nesse ponto, complicou a situação do intermitente. Pegando o gancho do intermitente, se ele tiver mais de um vínculo de emprego, André, já que você entrou no intermitente, ele vai ter direito a vários benefícios? O que a lei diz sobre isso? Não, o benefício do intermitente ele é pago apenas um benefício. Não há direito ao acúmulo de benefícios. Se ele tiver mais de um vínculo como intermitente, ele vai receber apenas um benefício. Inclusive, se ele receber outro benefício, um benefício emergencial, ele poderá optar pelo benefício que lhe for mais vantajoso. Mas não poderá haver acumulação. Vamos supor, um caso prático. Uma mãe que tenha direito ao Corona Voucher porque é mãe solteira com 2 filhos, e aí ela receberia R$ 1.200. Ela tiver um vínculo intermitente, ela só receberia 600, né? Para ilustrar. Não, ela vai receber o mais vantajoso, né? Isso. Agora, o nó chega agora. A quem não se aplica? Primeiro, a lei fala que não há possibilidade dos empregados públicos, e aí leia-se servidores públicos, não empregados públicos estricto sensu, de receberem um benefício emergencial. Mas como é que fica o caso daqueles empregados públicos que têm 2 vínculos, por exemplo? Né? É normal você, por exemplo, ser magistrado, né? Ser servidor público e dar aula numa faculdade privada. Né? Na área de saúde isso é muito comum também, né? Na área de saúde, você ser um médico do poder público e um médico num hospital de iniciativa privada. Como é que fica a situação desse pessoal, na sua visão? É uma questão que a lei não é clara sobre isso, né? Você pode olhar sobre 2 vieses. Você pode pensar, por exemplo, que essa pessoa já está contemplada com um emprego público e, como tal, teria, digamos assim, uma renda e por isso, pela dicção, inclusive, dos artigos da lei, ela não teria direito ao benefício. Uhum.
Ou você pode, por outro lado, olhar que a vedação é exclusiva em relação a vínculo, né? A lei, ela fala que o disposto não se artiga, do caput não se aplica. Não, não é isso não. É aqui quando fala aquele que exerce cargo ou emprego público. Estou aqui, deixa eu procurando aqui É o parágrafo segundo. parágrafo segundo de que... Lembra-se de que artigo? Não. É do 6. Do 6, né? Ele diz que o benefício não será devido Será devido ao empregado que esteja ocupando cargo ou emprego público ou cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, ou titular de mandato eletivo, ou em gozo de benefícios, né? Seguro-desemprego, do regime geral, de previdência. Eu penso diferente, Daniel. Eu penso que o objetivo, vamos pensar qual é a ratio da lei. Seria justamente preservar a renda. Ora, se você parte do pressuposto que determinada pessoa tem legalmente, licitamente, dois vínculos, um com serviço público, né? Um com ente público e outro com ente privado, ora, ele ofere normalmente uma renda X, que é resultado desse somatório, porque desenvolve uma jornada compatível, ou seja, ele presta duas jornadas, ele tem dois contratos, né? Não há nada de... A gente está tratando aqui numa hipótese lícita, legal. São duas relações jurídicas diferentes. Distintas. Então, ora, se a pandemia vem e há uma suspensão do contrato ou uma redução da jornada proporcional no âmbito privado, eu entendo que não há vedação à lei para o pagamento. Porque se não houver esse pagamento, esse trabalhador ele vai sofrer uma queda na sua renda, um impacto na sua renda. E o objetivo da legislação é justamente preservar a renda do trabalhador. O espírito da norma. Então, naquilo que diz respeito ao vínculo público, não haverá o pagamento. Porque também não haverá a redução da jornada, com redução de salário, tampouco a suspensão do contrato. Mas, em relação ao ente privado, ao emprego que ele com a iniciativa privada regido pela CLT, havendo uma das medidas do programa, eu entendo cabível, mas isso é uma coisa que será discutida fatalmente, né? Será objeto de discussão aí nos tribunais sobre a extensão, a amplitude da lei. Eu dou meu pitaco também. Eu acho que você está conferindo aí um tratamento não isonômico para o servidor público, penalizando ele só porque, de fato, ele tem um vínculo público. Essa relação jurídica secundária que ele tem, distinta do vínculo público, ela tem vida própria e efeitos próprios, né? Eu acho Inclusive, esse vínculo com a iniciativa privada, ele pode ser a renda maior do trabalhador. Né? A gente pode pensar numa hipótese onde ele tem um salário maior na iniciativa privada do que o seu subsídio, ou do que o seu vencimento no serviço público. Então, não seria razoável compelir esse trabalhador a ter uma redução da sua renda quando o espírito da lei é justamente o contrário, é preservar a renda. Jonathan faz uma pergunta aí, um abraço, Jonathan, associado da Atra, que é algo que seria a minha próxima pergunta. Será que podemos aplicar no mundo fático aqui das relações jurídico-trabalhistas? Eu posso fazer a redução ou a suspensão sem aplicar, sem pagar o benefício emergencial às expensas do empregador? Será que há alguma ilicitude nisso? Reduzir a jornada ou suspender o contrato? Eu reduzo a jornada ou suspendo o contrato dessa pessoa que tem dois vínculos, um público e um privado. Mas ele não vai receber o bem, vamos supor, porque o governo não vai processar. Mas a lei me dá o direito, pelo menos, de suspender, porque receber é uma coisa, suspender ou reduzir é outra. Sim, mas mas justamente o que a gente está falando, se a gente suspende o contrato sem o pagamento, ou com a redução, esse trabalhador vai sofrer aí uma queda na sua renda. Eu entendo, eu dei uma olhada e, de fato, tem algumas pessoas sustentando que eu posso reduzir ou suspender, reduzir a jornada ou suspender o contrato do empregado, desde que eu preserve a remuneração que ele teria direito se recebesse o bem. Tu tá entendendo? Sim, mas veja, o bem
o bem ele é pago em algumas hipóteses, né? Porque no caso da suspensão do contrato de trabalho, existem duas possibilidades. Ou ele ofere 100%, né, do valor de base do seguro-desemprego, ou 70%, conforme a questão da receita da empresa no ano anterior, né? Isso. Nesse caso, do pagamento de 100% do valor que seria devido a título de seguro-desemprego, não há pagamento de bem, né? Seria apenas essa parcela paga, né? O bem seria pago naquelas hipóteses outras que não contemplem o trabalhador com a percepção do salário e eventual ajuda compensatória que é prevista no artigo 9º da lei. É uma questão bem tormentosa, João. Eu acredito que vai se olhar aí, de fato, a real intenção de se preservar ou não o emprego e a renda com essa medida, porque pela letra da lei não há essa previsão de forma expressa. A portaria do Ministério do Trabalho veda, né, que ele receba de qualquer forma. Então é uma questão que eu acho que também não apenas o caminhar da análise dessa legislação é que vai produzir efeitos. Enfim, André, a gente caminhando aqui, e aí tem outras questões tormentosas, vamos dizer assim, né? Outra questão tormentosa aqui é Eu estou vendo aqui o comentário do Jonathan. Oi, Jonathan, obrigado pela participação. Ele fala que o empregador também é um lado a ser beneficiado pela lei, com certeza. A lei ela tem o objetivo de preservar emprego e renda, preservar também as atividades laborais e empresariais, né? Então, é preciso que se tenha claro que o empregador também não pode ser penalizado, tem que haver equalização, né? Mas o poder público não pode, ao meu ver, se exigir justamente fazer esse aporte do pagamento, porque vai permitir que o empregador ele possa suspender o contrato de trabalho ou reduzir a jornada. Quer dizer, é exatamente o que eu estou dizendo. Eu acho que o empregador daquele que tem, o empregador de quem, a pessoa que tem um empregado, que lhe presta serviço e que tem um vínculo público também, ele não pode ser penalizado ficando excluído dessas medidas do programa. Justamente o empregado tem um vínculo público, né? Porque você está na saúde financeira da empresa também, de quem emprega. É verdade. André, muita gente pergunta se há alguma espécie de carência pelo empregado, né? Porque a partir do momento que há esse termo, base de cálculo do seguro-desemprego, vem na cabeça de todo mundo as regras do seguro-desemprego. Há alguma espécie de carência? Não, mas quando fala na base de cálculo, a lei remete expressamente ao artigo 5º, né? Que fala apenas nas faixas salariais para cálculo do seguro-desemprego. Ela não remete ao artigo 3º, salvo engano, que disciplina as condições para a percepção do seguro-desemprego. Então, não há necessidade de preencher os requisitos para a obtenção do seguro-desemprego para ser contemplado como benefício, né? Então, pouco importa o tempo de contratação. Pouco importa o número de salários recebidos, o tempo de vínculo. O tempo de vínculo. A lei é clara em dizer que não tem nenhuma vinculação com essa questão temporal, né? Apenas fica uma remissão ao artigo 5º da Lei 7998 para fins de cálculo, porque toma-se por base aquela faixa salarial para cálculo do benefício. Outra dúvida também de muita gente, André, você pode explicar? Em qualquer período aquisitivo, nem tempo de vínculo de emprego e número de salários recebidos, que para mim terminou sendo um pouco redundante essa redação, mas tudo remete mais ou menos a tempo de serviço. Exato. André, outra coisa, a gente vê aqui que a lei oferece alguns prazos, né? Então o empregador ele tem que atentar para um prazo de 10 dias da celebração do acordo e ele tem que informar o Ministério da Economia. Isso. Se ele não informar, o que é que a lei prevê que acontece? Veja, o que é que a lei fala, né? Em relação aos prazos. Uma vez estipulado no acordo, né, a redução da jornada e do salário ou a suspensão do contrato de trabalho, esse acordo deve ser comunicado ao Ministério da Economia em até 10 dias. Mas fica vigorando a partir de então aquelas condições, né?
o salário naquela base, o pagamento do benefício naquela base. E o pagamento será feito 30 dias após o acordo, né? A estipulação. Se a comunicação não for feita em 10 dias, né? Esse pagamento será devido 30 dias após o momento em que for feita efetivamente a comunicação. E é a partir da comunicação que será devido o pagamento nas condições estipuladas. Então, só para quem está assistindo, um empresário, um empregado, nos entender. Eu celebrei o contrato no dia 10, eu tinha até o dia 20 do mês, o empregador, para poder remeter essa informação. Isso. O empregador só remeteu essa informação no dia 30, por exemplo. O período entre 10 e 20 vai ser pago por ele, não é isso, André? Isso, exatamente. Será pago por ele, porque ele responde, né, pelo esse período em que ele não fez a comunicação. Porque é a partir da comunicação que o empregado vai ter direito à percepção do benefício. Então, o empregado não pode ser penalizado pela incúria, pela omissão do empregador. Então, se ele não faz a comunicação, ele arca com o pagamento dos salários e todos os seus encargos sociais e trabalhistas. André, outra questão que está sendo muito discutida é em relação às suspensões, às interrupções, melhor dizendo, do contrato de trabalho. Ou seja, estou com um contrato de trabalho suspenso, ou com redução de jornada, e apresentei um atestado. O empregador, lógico, vai ter que comunicar esses fatos, ou seja, se o afastamento for superior a 15 dias, por exemplo, ele for para o INSS, acontecer o nascimento de um filho, de uma empregada gestante, então ela vai entrar em licença maternidade. Então, pode ser que o Ministério da Economia não consiga processar essa informação a tempo de cortar, dar o corte exato na remuneração. O empregado que receber algum valor a mais pode sofrer alguma penalidade do governo? Ele vai ter que fazer o quê? Olha, aí a gente volta para o começo da conversa. A lei, no plano teórico, ela, em tese, funciona bem, né? Ela prevê ali mais ou menos as situações mais corriqueiras e factíveis. O dia a dia, no entanto, é diferente, porque a gente sabe que existem diversos procedimentos burocráticos que mesmo no tempo da informatização, no sistema de sistemas do Ministério da Economia, da Secretaria do Trabalho, muitas vezes não são processados a tempo. O empregador não pode ser penalizado por isso, né? É possível que haja, um encontro de contas, né, e detectado que houve um pagamento a maior indevido, mas não poderá haver nenhuma penalização do empregado porque ele não deu causa a isso. Muito pelo contrário, é bom lembrar que essas informações relativas às suspensões de contrato, elas são todas feitas, inclusive essas previstas pelo programa, elas são feitas pelo empregador, ao Ministério da Economia, em sistema próprio. Exato. Então, respondendo, penso que não tem como penalizar o empregado. Tá. Agora, né, haveria esse encontro de contas posteriormente. Então, a gente pode pensar na seguinte hipótese. O empregado recebeu a maior por conta de algo, ou porque eu convoquei ele de volta para o trabalho, e Sim. Ele, por exemplo, se nega a emitir, que é o que a portaria manda, uma guia DAF para devolver esse valor que caiu na conta dele. Se eu, empregador, por exemplo, quiser descontar esse valor de uma forma razoável ou proporcional da remuneração dele, esse desconto será indevido, por exemplo? Já que há uma regra, uma vedação a descontos lá na CLT? Mas nesse caso aí, o desconto, ele é lícito porque ele é fruto de um pagamento que foi feito indevidamente ao empregado, né? Então, eu acho que não há nenhuma ofensa ao princípio da intangibilidade salarial nesse caso, não. Esse encontro de contas é perfeitamente possível. Entendi. André, tem um tema mais tormentoso, que é a questão da estabilidade, né? Eu estou vendo a hora passando e a gente tem, assim, eu te mandei um roteiro, assim, mais ou menos, do que a gente ia conversar, e essa lei tem muita pegadinha. Estabilidade vai consumir um tempo bacana da gente aqui, né? O que é que a lei fala sobre estabilidade, né? Queria que você explicasse aí para todo mundo. A estabilidade, eu diria que é um dos pontos centrais dessa lei, porque ela faz parte da própria filosofia, né? Qual é a filosofia da lei? É garantir justamente a preservação do emprego e da renda, mas como contrapartida,
garantindo que os empresários, os empregadores possam continuar com suas atividades, exige deles, né, na medida em que eles se beneficiam dessa redução, da diminuição da folha, exige deles, no período posterior, uma contrapartida de manutenção desses empregos por um período igual, né, equivalente àquela medida que foi implementada. Ou seja, o que nós temos na lei? Nós temos a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por 60 dias, né? E temos a possibilidade de redução de jornada e de salário por 90 dias, né? As duas medidas podem ser implementadas, aí só dando uma passeada rápida na lei. As duas medidas podem ser implementadas? Podem, em conjunto, desde que o prazo máximo, né, seja de 90 dias. Então, você pode suspender o contrato por 60 dias e dar 30 dias de redução de jornada, ou suspender por 30 dias e 60 de redução de jornada, ou seja, desde que o prazo máximo de implementação de medidas seja de 90 dias. Em contrapartida, esses trabalhadores que estiveram afetados por essas medidas, eles terão garantido o emprego por igual prazo, né? Então, se houve uma implementação da medida, ou a soma delas, por 30 dias, findo esse período, que pode findar pelo fim da calamidade pública, ou pelo fim do acordo feito entre as partes, ou por iniciativa própria do empregador que resolveu antecipar o fim da implementação da medida antes do prazo ajustado. Mas, findo esse prazo, o empregador tem a obrigação legal de manter aquele empregado em sua folha de pagamento trabalhando por igual período. Se ele passou 30 dias com o contrato suspenso, tem que passar mais 30 dias trabalhando para retornar. Basicamente, esse o espírito da lei quando fala da garantia de emprego. Inclusive, há previsão de pagamento de indenizações no caso de dispensa do empregado nessas condições. André, a grande discussão que a comunidade jurídica está fazendo, e aí eu queria ver sua opinião, são duas, né? A primeira é sobre a efetiva, no artigo 9º que está a estabilidade. A primeira é a efetiva natureza de estabilidade ou de punição, porque já prevê, já tarifa uma indenização dessa estabilidade. O que muda um pouco a análise do que pode ser feito ou não. Porque a estabilidade, a indenização é a última das medidas, né? Eu quero preservar o emprego. Então, isso é uma discussão que está se tendo. E a outra, André, é a seguinte, né? O artigo 9º, perdão, fala da ajuda compensatória. O artigo 10. Falei bobagem, é o artigo 10. É. E aí, a grande questão é a seguinte, tá? Não vou nem falar de gestante ainda. A grande discussão é a seguinte. Quando a lei fala, primeiro, que a estabilidade ela perdura durante o período acordado de redução ou de suspensão. Então, se eu suspendi 60 dias, ela está ali. E após o restabelecimento da atividade contratual pelo período idêntico. É isso que ela diz. Então, para todo mundo entender aqui, eu suspendi com 60 dias, voltou à atividade esse empregado, ele vai ter 60 dias de estabilidade. E aí vem a questão da indenização. Estou falando da suspensão porque a suspensão é 100% em regra, né? Para as empresas que recebem abaixo de faturaram abaixo de 4,8 milhões no ano passado. E aí vem aquela pergunta. Eu vou indenizar esse empregado somente pelo saldo remanescente? Vamos supor que desses 60 dias ele trabalhou 30 e nos outros 30 eu já quis demitir ele. Eu vou indenizar ele pelo saldo remanescente ou eu vou indenizar ele com base em todo o período de garantia? Essa discussão é bem acalorada. Ela de fato passa por uma análise da redação da lei. Veja, o que é que a lei fala? Ela fala, na hipótese de redução, ela fala 50% no inciso primeiro do parágrafo primeiro, né? Quando trata da redução da jornada, ela diz que o empregado terá direito a 50% do salário, a que o empregado teria direito no período de garantia provisória do emprego. É esse trecho. A bronca é isso aí. Terá direito no período de garantia provisória do emprego. Mas veja, se ele trabalhou os 30 dias,
e recebeu pelos 30 dias, obviamente, também se não recebeu, a questão é outra. Eu penso que ele tem direito à percepção daquilo que resta do período de garantia de emprego. Que é a regra geral das A estabilidades. regra geral. O legislador aqui previu, ele trouxe um parâmetro considerando que não haveria a manutenção do emprego após o retorno às condições normais. Fim daquela redução de jornada, o empregado fosse dispensado. Então, ele teria direito ali àquele percentual sobre o período, sobre os salários do período. Agora, se ele trabalhou e recebeu normalmente, eu não vejo razão para que ele receba sobre aquele período pretérito, aqueles primeiros 30 dias. Eu penso que seria devido apenas sobre o saldo do período atual. Até porque se a indenização se mede pela extensão do dano, né? Então, se o dano foi de 30 dias... Exato. Tive uma discussão hoje com o Pedro Aurélio sobre isso. Se a interpretação da norma ia ser literal ou se a gente ia aplicar uma hermenêutica e se socorrer das regras gerais de estabilidade que já vigem em relação às estabilidades cipeiras. E veja que o legislador ele não se preocupou nesse ponto em restituir integralmente o dano. Porque ele previu, como você bem falou, uma tarifação, né, dessa indenização que não equivale a 100% dos salários. Né? Ele observou as faixas, digamos, a escala, digamos, de redução de jornada. Né? A gente tem ali as possibilidades de redução entre 25% e 50%, entre 50% e 70% e acima de 70%. E para cada faixa dessa, ele previu indenizações que seriam de 50% do salário, 75%, ou seja, quanto maior foi a redução, maior a indenização. Mas veja, ele não garantiu os salários do período. Né? Então, isso também vem em reforço à tese de que seria devido apenas do período não contemplado com pagamento. Ou seja, que não foi trabalhado. Exato. André, Paulo perguntou aqui, da Auditec, ele é contador e advogado, tesoureiro da Associação da Advogada Trabalhista, diretor junto comigo, e ele pergunta se o pedido, foi até uma dúvida hoje no grupo de WhatsApp, né? A gente virou um oráculo ali, um do outro, todo mundo sempre se perguntando. Muita gente perguntando se se o empregado pode abrir mão dessa estabilidade, ele pode pedir demissão, né? Considerando que o parágrafo 2º diz que não se aplica às hipóteses de pedido de demissão. Então, assim, Paulo, só respondendo aí, eu entendo que pode. Eu também penso acho que a lei aí foi muito clara. Inclusive, nesse Boa Noite, Paulo. Paulo ajudou muita gente naquele grupo de discussão. Né? Trouxe muitas questões tormentosas e ele é a prova viva de que a lei no plano abstrato é uma coisa, na prática é outra. Né? Ele trouxe para mim dificuldades naquele dia, numa discussão prévia que a gente teve, para quem está ouvindo a gente aqui, a gente conversando sobre a lei, e ele trouxe para mim diversas situações fáticas que eu sequer imaginava que aconteciam. Que só quem sabe é quem emprega, quem vive o dia a dia do RH, né? Boa noite também, Jorge. Bom vê-lo aqui também, Jorge Ribeiro. Mas, em relação ao pedido de demissão, porque o pessoal confundiu. Era o pedido de demissão. Se o empregado pode abrir mão da estabilidade. Se ele pode pedir demissão. Porque o que acontece? Todo mundo estava se socorrendo aí, foi a dúvida hoje, do artigo 500, salvo o melhor juízo, da CLT, 400, que fala daquela estabilidade decenal que eu acho que tem mais ninguém, já caiu. Que você precisaria de assistência sindical a fim de ter validade jurídica aquele ato de demissionário. Em relação a isso, a gente vamos fazer um breve retrospecto. A lei da reforma trabalhista modificou o artigo 477 da CLT, cujo parágrafo 1º, salvo engano, disciplinava essa questão para o empregado que contasse com mais de um ano de serviço. Né? Dizendo que a sua rescisão contratual deveria contar com assistência sindical. Salvo engano, o projeto de lei de conversão, acho que o projeto de lei de conversão não previa isso, mas uma das emendas à medida provisória, ao texto da medida provisória, ao projeto de lei de conversão, também tinha essa previsão de assistência sindical quando se desse na ocorrência do pedido de demissão desse trabalhador, empregado, que era contemplado com garantia de emprego pela implementação dessas medidas. E na votação final, né, a lei, quando foi convertida em lei, a medida provisória
isso caiu. Ou seja, o legislador foi claro aí no sentido de legitimar maiores burocracia e o pedido de demissão do empregado. Fala claramente que aqui a dispensa por justa causa ou pedido de demissão ela afasta a possibilidade de indenização, exceto, claro, se mostrar que houve vício de vontade nesse pedido de demissão, mas isso aí por óbvio, né? Como qualquer relação contratual, é passível de demonstração de vício de vontade e anulação, então, desse ato. Ô, André, tem outra questão também que discuti com o Pedro Aurélio hoje aqui, e aí que ela é bem interessante. E a gente queria também aproveitar para ouvir tua opinião. Só estou lhe botando enrascada hoje. Mas é bom a gente discutir. Esse mesmo artigo, o parágrafo 1º... Voltou um pouquinho porque chegou uma ligação. Repete, por favor, que eu tive que recusar uma ligação. Esse mesmo parágrafo 1º, se você está acompanhando aí do artigo 10, ele diz que a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período é que vai sujeitar o empregador ao pagamento. E aí vamos pensar na seguinte hipótese. Estou dizendo que você tem uma resposta pronta, mas eu acho que todo mundo pode se debruçar sobre isso, inclusive quem está assistindo aí para fazer um comentário. Eu usei as medidas emergenciais, retornei esses contratos, estava no período de garantia, sufocado, sem caixa, quebrei por conta da pandemia. Extinção do estabelecimento por motivo de força maior. Vamos imaginar esse caso concreto. Extinguir o estabelecimento por força maior é a mesma coisa que despedir sem justa causa? Ou seja, se eu extinguir por força maior, eu devo indenizar o empregado? Essa indenização subsiste como título a ser pago no TRCT, no termo rescisório? Ou ela desaparece como a do cipeiro, por exemplo? A força maior exclui a dispensa sem justa causa, né? Não tem como você compelir o empregador a manter o vínculo de emprego quando o estabelecimento ele fechou em decorrência de uma força maior, né? Só pergunta de gaveta, né, Pedro? Quando a gente vai pensando, as situações são novas, né? Mas veja, por outro lado, a força maior, ela... Pois é, talvez você não tenha a resposta pronta. Não sei realmente se eu tenho a resposta pronta. Tá me vindo aqui à mente um fator a considerar, que é o fato de que a força maior, na verdade, ela já existia previamente à implementação das medidas, né? Ou seja, é claro que você poderia prever que com a implementação das medidas, a saúde financeira da empresa ela poderia ser preservada. Mas, de qualquer forma, não se pode negar que no momento em que esse programa entrou em vigor, né, foi estabelecido, já era conhecida da população, da sociedade como todo, as condições sanitárias do país que iria implicar no fechamento da suspensão das atividades não essenciais, enfim. Não houve uma imprevisibilidade no fechamento, vamos dizer assim. Aquela imprevisibilidade da força maior, a gente pode pensar que ela já não existia, né? Porque ele já se valeu daquele favor legal. Bom argumento. A gente não tinha pensado por aí, não. Ele já se valeu ele já teve o benefício da implementação daquelas medidas, né? Não estou dizendo com isso que ele fez de má fé ou que, enfim, não estou emitindo aqui de valor, mas o fato concreto é que ele se valeu daquelas medidas e, como tal, é como se restasse mitigada aquela força maior, né? Gerando aí, talvez, para o empregado, Pedro gostou da resposta. O direito aí a essa indenização. A gente fez uma análise também, de fato, tem essa corrente da força maior, até porque ela já é reconhecida pela própria 927, né? O parágrafo único do artigo 1º da MP 927, mas a interpretação também, André, não sei se você concorda, é que o parágrafo 2º, ele traz uma regra excetiva, e as exceções têm que ser interpretadas restritivamente. Então, se o legislador só disse que não se aplica o disposto nesse artigo às hipóteses de demissão ou dispensa por justa causa, e todas as outras que ele não falou se aplica, né? É aquilo que a lei,
qual foi o que a lei quis falar, né? Ao dizer o não. É um argumento. Mas, assim, fiquei assim, impressionado com esse argumento que me veio agora à mente da imprevisibilidade do ocorrido. Que eu acho Credibilidade que mitigada, né? é. É Mas isso é verdade. uma coisa a ser maturada, viu, Daniel? Eu acho que isso é uma coisa que é preciso repetir com mais. Até porque a gente sabe que, como foi dito, acho que pelo Jonathan aqui, doutor Jonathan, eu acho que a gente tem que ter muito. Eu tenho dito muito isso sempre. A gente tem que ter muita sensibilidade nesse momento. É uma preocupação muito grande com todos os atores da relação de trabalho, com todos os atores sociais, porque todos são atingidos por essa pandemia. E Né? vai ter muita análise à luz do caso concreto também, né, André? Sim, Falar em abstrato é bem complicado, né? é verdade. É. André, a gente comentou muito na reunião acadêmica que a gente fez no ambiente da associação, que você foi convidado, sobre a estabilidade da gestante. Que eu, particularmente, até revi um pouco meu posicionamento, não, e foi igual ao seu, não para elidi-lo, mas sob a égide da MP 966, eu entendo que havia uma estabilidade, uma forma de se considerar estabilidade. E sob a égide agora da nova lei, há uma nova forma de contagem. Como é que ficou, para a gente, por causa do tempo, que você entenda a estabilidade da gestante na nova lei? A gente discutiu bastante isso e, basicamente, a controvérsia se deu. O que é que a lei fala? Que quando a empregada gestante ela tem o evento do parto, né? E ela está numa daquelas medidas do programa, redução de jornada de salário e de suspensão, e tem o evento do parto, essas medidas elas são cessadas. E essa empregada, então, ela vai receber o salário de maternidade regulado pela legislação previdenciária. É. Né? Então, a sua pergunta é sobre a garantia de emprego, né? É, a garantia de emprego, ou seja, essa garantia Se estende, né? adicional é engolida pela estabilidade gestacional ou ela conta depois? Eu penso que, veja, qual é o intuito da garantia de emprego? Como eu falei lá atrás, é justamente evitar que o empregador que se valeu daquelas medidas, que foi beneficiado, ele não dê a sua contrapartida. Ele tem que dar uma contrapartida. Ora, se o evento do parto acontece e a empregada ela goza do salário maternidade, né? Ou seja, ela tem o emprego mantido por um período que será maior do que aquele que lhe seria garantido pela lei, que a gente está estudando hoje, né? Porque o máximo que a gente tem de garantia de emprego por essa lei é 90 dias. Né? Se for implementada a redução de jornada ou por 90 dias, ou a junção das duas medidas pelo máximo de 90 dias. Então, a gente vai ter, no máximo, a partir do final da implementação das medidas, uma garantia de emprego de 90 dias. Ora, se a garantia de emprego da gestante ela ultrapassa e muito esse período, eu entendo que, uma vez exaurido a garantia de emprego prevista lá no ADCP da Constituição, não subsiste nenhuma garantia de emprego a ser observada pelo empregador, porque a finalidade da norma já foi atendida. Uhum. Né? A doutrina, e aí está se formando no sentido. Eu acompanhei um pouco essa discussão e eles estão avançando no sentido de discordar de nós, que era a posição que a gente tinha até semana passada. Né? Então, eu já evoluí um pouco e eles estão entendendo de fato que conta, eu vou ter a estabilidade da gestante normalmente, e quando acabar o período dos 5 meses, que é o período previsto no ADCT, é que começa a contar o período adicional da manutenção do emprego e renda. Olha, com todo respeito, eu discordo desse posicionamento também por outra razão. Eu penso que pensar dessa forma, observar a garantia de emprego com esse viés, vai onerar indevidamente os empregadores. Né? A gente tem que pensar essa lei 14.000, né? Como uma lei de socorro a trabalhadores e empregadores. Né? Então, a gente tem que observar isso com muito cuidado, porque o destinatário da norma não é apenas o trabalhador. Então, se você soma esse período de garantia de emprego
há uma garantia já existente por força do nascituro, você vai onerar demasiadamente o empregador, que não deu causa, né, a uma dispensa sem justa causa. Quer dizer, foi uma dispensa retaliativa ou discriminatória ou qualquer coisa que o valha. O grande lance, André, é que o inciso 3 aí do 10, aí é que tá. Eu não sei se a gente vai aplicar A a literalidade. interpretação literal, né? A literalidade. O artigo 3º, o inciso 3º, de fato, ele é literal. Ele diz que, no caso da empregada gestante, a garantia de emprego é equivalente ao acordado para a redução da jornada de trabalho e do salário ou para a suspensão do contrato, contado a partir do término do período da garantia estabelecida lá no ADCT, né? Mas penso que nessa situação em que eu mencionei, nessa hipótese, a junção seria indevida. Entendi. André, vamos andar aqui rapidinho. Como é que ficou a questão dos acordos? A MP falava muito em acordo escrito, acordo escrito, acordo escrito. Embora eu ainda... A Lei 14.020 já fala em acordo escrito ou meios eficazes de comunicação. Tá? Isso. Então, eu ainda recomendo para os meus clientes, para quem está nos assistindo, de, em qualquer hipótese, fazer acordo escrito. Mas vamos supor que não dê. Eu mandar uma mensagem pelo WhatsApp, fulaninho, ó, tu vai entrar de suspensão daqui a 2 dias. Ok, ele vai e responde, ok. Isso tem efeito para a lei? Como um meio de comunicação eficaz? Aí eu volto a falar na manifestação de vontade, né? Penso que se não houver vício de vontade, vício de consentimento, se houver uma pactuação informal, eu acho que o acordo escrito não é necessariamente formal. Eu acho que esse ajuste entre as partes é importante que haja um consenso, né, na aplicação dessas medidas implementadas pela Lei 14.020. Não vejo aí nenhum impedimento a isso, não. Entendi. André, outra coisa que é bem... que eu estou correndo aqui por causa do tempo. Outra coisa que é bem palpitante também é a questão da prevalência do acordo individual sobre o coletivo, né? Ou seja, eu venho com um acordo individual e na fluência desse vem uma norma coletiva. Essa norma coletiva traz condições mais benéficas para aquele empregado em determinado ponto do que o individual. E aí, qual contrato eu aplico? O da convenção coletiva, né? Só no trecho em que ele é favorável ou não. Eu aplico... Eu não vou falar, não quero falar conglobamento, quero um termo técnico. Olha, Mas a lei fala, eu acho que é naquilo que for mais favorável. Eu tenho pela quase... teoria de conglobamento, a gente vai observar a norma mais favorável, né? E muito embora essa lei seja uma legislação de emergência, né, que vem a regular situações decorrentes de uma pandemia, de uma calamidade pública. É o artigo 12, André. Artigo 12, parágrafo 5º. Ele fala aqui, pelo que eu estou vendo, naquilo em que conflitarem com as condições estipuladas. Ou seja, quando a prevalência do negociado coletivamente for melhor do que o individual. Então, como eu estava falando, essa legislação é uma legislação de emergência, né? Talvez a gente possa pensar que essa teoria do conglobamento ela pudesse ser relativizada, tendo em vista a situação de calamidade pública, de emergência sanitária que vivida, né, que afetando a economia como de uma forma muito contundente, né, permitindo então que a gente tivesse aí a aplicação das normas mais favoráveis naquilo que for realmente conflitante entre os dispositivos do acordo coletivo ou individual. André, outra situação. Posso demitir algum empregado deficiente na vigência dessa lei enquanto durar o estado de calamidade pública? Não, creio que não, né? Acho que tem uma disposição sobre isso. Positivo. Muita gente perguntou se poderia demitir, Exceto, inclusive, aquele, vamos supor que eu estou com excesso de cota. Eu posso demitir quem está no excesso de cota? Né? Porque a lei ela fala textualmente que durante o estado, lá nas discussões finais, durante o mas artigo 17. a lei não falou em cota, né? Não. A lei não falou em cota. Qual é a Ela veda mesmo qualquer dispensa sem justa causa, né? Veda por quê? Qual é o pressuposto?
a cota, ela vem como uma política pública realmente de poder facilitar o acesso dessa população ao mercado de trabalho, diante das dificuldades. Agora, numa situação como essa, onde há uma retração tremenda da economia, com uma dificuldade maior ainda de obtenção de emprego, se há uma disposição expressa da lei dizendo que não pode haver demissão, a dispensa, eu penso que não há nenhum atrelamento, não há nenhuma vinculação com cota, ou seja, é vedada realmente a dispensa do trabalhador deficiente. Eu também entendo assim, André. André, a gente está chegando ao fim, temos 2 minutos ou 3. Tinha muito mais coisa para a gente falar, hipersuficiente, É verdade. natureza indenizatória da ajuda compensatória que pode ser dada, se as horas extras, estou falando aqui para a turma continuar a discussão nos chats aí dos WhatsApp da vida, né? Se as horas extras em caso de redução de jornada desnaturam a natureza do contrato ou não. Então, assim, tinha um monte de coisa que eu estava brincando antes de você entrar, dizendo assim, o legislador não sabe redigir norma trabalhista. Sempre vem mal feita. É incrível. Eu acho que foi fruto, inclusive, da forma como foi pensada nessa essa legislação. Acho que faltou uma participação maior da sociedade, né? Talvez em razão, inclusive, da urgência, né? Um assotamento para normatizar esse assunto. Eu acho que houve, como eu já falei em outras oportunidades, muitas contradições. A norma, como alguém aqui falou, é uma coxa de retalhos, né? A gente tem sempre alguns conflitos em relação à própria CLT, né? A remissão aos institutos na CLT. Muita norma de direito intertemporal também, né, André? Também. Coisa que só se aplica na vigência da E, MP, e, coisa que se aplica agora. então, eu penso que a gente vai ter aí um cenário conturbado na Justiça do Trabalho para poder elucidar questões. Só no dia a dia das lides forenses que a gente vai ter tempo, paulatinamente, de sedimentar a jurisprudência em torno desse assunto. Cabe a nós, advogados, fornecermos argumentos suficientes para que o judiciário se debruce, seja você que está nos assistindo, advogado e reclamando, ter reclamado. André, eu vou me despedir, lhe dar um tchau, que eu quero deixar essa live gravada no nosso IGTV e no nosso canal do YouTube, porque se cair eu não consigo gravar. Beleza. Um abraço e obrigado demais a você. Até a próxima. André, brigadão. Grande abraço. Valeu, muito bom ter vocês aí. À disposição. Valeu, André, um abraço.